minha gente. A resenha da vez será dividida em 3 mini capítulos. A obra é esta: O método pedagógico dos jesuítas, Horatio Studiorum. O autor é o padre Leonel Franca, SJ. Essa sigla SJ indica em latim Societae Jesu, ou Companhia de Jesus, que era a ordem à qual ele pertencia, conhecida também como jesuíta. A sua primeira edição saiu póstumamente em 1952, já que ele faleceu em 1948. Essa belíssima reedição que eu tenho em mãos é de 2019, publicado pela editora Quirion, de Campinas, São Paulo. E ela se constitui de 204 páginas. Essa capa estampa o símbolo da Companhia de Jesus, com as iniciais IHS, bem no centro, que significam Jesus Omnium Salvator, isto é, Jesus Salvador da humanidade. O Sol simboliza a expansão dos ideais de Cristo por todo o mundo, além de indicar a vertente missionária da companhia, que era romper fronteiras. A cruz, claro, o sinal do cristianismo, e os cravos, obviamente, a crucificação. Nessa primeira parte da resenha, antes de falar da obra, eu vou contextualizar o seu autor e, sobretudo, Santo Inácio de Loyola, e um breve histórico da Companhia de Jesus, para melhor entendermos a obra. No segundo mini capítulo, que eu produzirei nas próximas semanas, entrarei propriamente na obra e abordarei a sua primeira parte, onde o padre Leonel nos apresenta as origens do Horatio Studiorum e as revisões sofridas ao longo de sua história, assim como suas fontes, na forma de uma longa introdução ao seu estudo. Reservarei o terceiro mini capítulo para condensar a segunda parte do livro, que é a versão integral do Horatio Studiorum. Então, aqui vamos. Trata-se de uma obra póstuma, como eu disse, deste autor gaúcho, nascido em 1893 e falecido em 1948, com apenas 55 anos. Ele foi sacerdote da Companhia de Jesus e, minha gente, dono de um currículo invejável. Se existisse o Lattes à época, seria daqueles de orgulhar qualquer cátedra. Mas quase que ele entra no Lattes, já que o Lattes vai ser criado em 1951 e ele morre em 1948. Então esse jovem ingressa adolescente para a Companhia de Jesus em 1908, com apenas 15 anos. Depois vai cursar letras, que era uma obrigação na formação dos jesuítas. Depois faz graduação em filosofia, sua segunda graduação em filosofia em Roma. Na volta ao Brasil, se torna professor no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro. Volta a Roma para fazer sua terceira graduação, dessa vez em teologia. E lá em Roma foi ordenado sacerdote. Nesse meio tempo, o cara publica vários livros no campo da filosofia, da teologia, e em seguida vai fazer doutorado em filosofia e teologia, também em Roma. Ele volta ao Rio de Janeiro, definitivamente, e continua escrevendo e publicando à beça vários livros e vai se tornar um dos fundadores do Conselho Nacional de Educação. Como se isso já não bastasse, ele cria a primeira universidade católica do Brasil, a PUC do Rio de Janeiro, onde ele foi reitor até sua morte, em 1984. Como eu disse, aos 55 anos. E, esse cara tem ainda no seu currículo um prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Então, minha gente, por que essa obra é imprescindível para a história da educação brasileira, para os estudiosos da educação de modo geral, e, enfim, para todos que atuam
na educação, entendermos a presença de muitas tradições pedagógicas presentes na educação brasileira até hoje. Então, o que temos aqui? Temos, como eu disse, o texto integral do Ratio Studiorum. Escreve-se ratio, R-A-T-I-O, mas lê-se ratio em latim. O plano de estudos da Companhia de Jesus. É um impressionante projeto político-pedagógico teológico idealizado por um cara chamado Santo Inácio de Loyola. Um gênio. Mas quem foi esse Inácio? Inácio de Loyola foi um jovem de família nobre, nascido na cidade de Loyola, que hoje se chama Azpeitia, do País Basco, na Espanha. Ele nasce em 1491 e foi o mais novo de 13 irmãos. Em 1517, ele se alista no exército espanhol. A ideia era seguir carreira militar. E 4 anos depois, em 1521, ele é ferido em um combate defendendo a fortaleza de Pamplona, na Espanha, que havia sido cercada pelos franceses. Ele foi ferido gravemente por uma bala de canhão que quebra suas 2 pernas. Durante sua lenta, demorada recuperação, ele se ocupa o seu tempo lendo filosofia. Daí, algum tempo depois, ele resolve renunciar totalmente à vida confortável que tinha em casa, abandona a casa, passa a dormir em albergues, passa a se vestir humildemente e consome grande parte do seu dia lendo, rezando e fazendo jejum. Esse cara vai estudar na Universidade de Paris e lá se junta a mais 6 colegas, um francês, 4 espanhóis e um português. Fazem voto de pobreza e fundam uma tal Companhia de Jesus, cujo lema inicial era irem para onde o Papa os enviarem, sem questionamentos. Então eles se voltam integralmente à pobreza, à castidade e à missão de converter os muçulmanos ao cristianismo. 20 anos depois dessa decisão, eles vão consolidar uma organização de uma disciplina rígida e de uma incondicional abnegação e total subordinação ao Papa. Então, minha gente, a Companhia de Jesus vai deixando muito claro qual é a sua missão: combater a expansão do protestantismo na Europa por meio do ensino e da expansão da fé católica. Inácio foi ordenado padre pelo Papa Paulo III, o Paulo III, como queiram, por volta do ano de 1535 e foi canonizado pelo Papa Gregório XV em 1623. Bem, esse homem, ele vai idealizar um projeto político, pedagógico, teológico, a fim de uniformizar as ações da expansão missionária dos jesuítas mundo afora. E esse projeto vai perdurar por longos 200 anos, mais de 200 anos, em grande parte de todo o mundo. O Ratio Studiorum é um documento que sistematiza a pedagogia jesuítica por meio de quase 500 regras que determinavam todas as atividades daqueles que lidavam diretamente com o ensino. A expressão Ratio Studiorum é uma simplificação da denominação em latim Ratio atque institutio studiorum societatis Iesu, que em português é o plano e organização de estudos da Companhia de Jesus. A companhia, que nasce na Itália, e eu vou contar esses detalhes no próximo capítulo, que não vai nascer em Roma, como muitos acreditam, como muitos acham, se expande muito rapidamente para o mundo ocidental, como França, Portugal, Alemanha, e também para o mundo oriental, como o Ceilão, a China, o Japão e o Tibete. Em 1549,
chegam ao Brasil. Esses caras chegam especificamente na Bahia, e os seus 6 primeiros missionários chegam sob o comando do Manuel da Nóbrega. E já chegam construindo colégio. Em Salvador nasce o primeiro colégio assim que eles chegam. 50 anos depois, minha gente, eles tinham colégios em quase todo o litoral brasileiro, desde Santa Catarina ao Ceará. No entanto, a maior realização da Companhia de Jesus é a fundação da cidade de São Paulo, denominada no início como São Paulo do Piratininga, com o cara chamado José de Anchieta, de onde partiram suas missões colonizadoras, sobretudo para os interiores do país. Em 1760, quando o Marquês de Pombal, alegando que os jesuítas eram obstáculos aos seus projetos políticos no Brasil, determina sua expulsão das terras brasileiras. A essa época já existiam em torno de 700 aldeias, missões, colégios e conventos jesuíticos. Bem, a bem da verdade, Pombal mais que expulsa. Manda prendê-los todos aqui no Brasil e levá-los cerca de 9.500 jesuítas a prisões portuguesas, sem direito à defesa, onde lá ficaram por 17 anos, sendo libertados quando Dona Maria I se torna rainha de Portugal, em 1777. A essa época, só estavam vivos cerca de 800 deles. Após o Brasil, foram expulsos da França, 4 anos depois, ou seja, em 1764, depois da Espanha, em 1767, de Nápoles, em 1768, mas manteve-se viva em muitos lugares ainda, como na Rússia e na Polônia. Nos séculos XIX e XX, eles retomam sua ascensão com muito poder, muita força, até o auge, em torno de 1950, voltando a sofrer um encolhimento. Todavia, até hoje, os jesuítas têm forte presença tanto na igreja quanto na educação. Tanto na educação básica quanto na educação superior. A exemplo do Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, da PUC, do Rio, da Universidade Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, o Colégio Loyola, em Belo Horizonte, o Colégio Antônio Vieira, em Salvador, o Colégio Santo Inácio, em Fortaleza. Então, vale também informar que o Papa Francisco é um jesuíta. Então, acho que estamos prontos para mergulharmos na primeira parte dessa magnífica obra, onde o autor vai nos apresentar as origens históricas, filosóficas do Ratio Studiorum, vai também apresentar as várias revisões realizadas nela ao longo do tempo, assim também como suas fontes, na forma de uma introdução que preenche as suas primeiras 88 páginas. Então, estão satisfeitos e satisfeitas? Então, aguardemos o próximo capítulo. Até lá, um grande abraço.